Olá, eu sou a Laura Bertassi e hoje eu e o Gabriel Buzzi vamos apresentar o seminário a respeito do Bonita Soft, apresentando então três cases de sucesso, que são a empresa Comops, a Universidade Old Dominion University e a indústria farmacêutica Bristol Myers Squibb. Para começar, nós vamos falar da empresa de software australiana ComOps, que oferece soluções de workflows para mais de 180 clientes em 5.000 localizações globais. A ComOps buscou integrar um BPMS ao seu suite de programas de forma a melhorar a automação de processos, permitindo assim às empresas responder de forma rápida e com custos reduzidos às mudanças no ambiente empresarial, reduzindo o uso de papel e trazendo novas funcionalidades a seus clientes. O Bonita foi especificamente escolhido pois apresentava flexibilidade para integração com outros sistemas e facilidade de uso suficiente para que os funcionários pudessem ser rapidamente treinados na ferramenta. Em apenas 3 meses, a ferramenta foi acrescida de novas funcionalidades e foi completamente integrada com os produtos da ComOps, adicionando grande valor ao produto. Com esta integração, a ComOps permitiu que diversos processos fundamentais para os seus clientes, que apresentam grandes processos de automação e controle lógico, tivessem um drástico aumento de eficiência. Em resumo, podemos entender que um BPMS, quando utilizado corretamente, deveria trazer grande controle para os processos, permitindo grande otimização, mas sem exigir conhecimentos técnicos avançados ou longos períodos de implementação, de forma que empresas possam constantemente evoluir seus processos de maneira ágil. Agora que já temos a noção básica dos benefícios de um BPMS, vamos analisar um caso de sua aplicação em um processo real. Para isso, trazemos o caso da Old Dominion University, universidade estadunidense localizada em Norfolk, Virgínia, que é uma das maiores provedoras de cursos à distância no país, com mais de 24.000 estudantes e 1.200 professores. A universidade estava lidando com dificuldades em manter seus processos baseados em papel, que exigiam grande movimentação de documentos físicos para conseguir as mais de 10 assinaturas que podiam ser necessárias para um único pedido. Vendo que atender a todos os pedidos de forma eficiente se mostrava impossível, o departamento da universidade resolveu utilizar um BPMS para simplificar e agilizar um de seus processos. O processo escolhido foi o de requerimento de conta, um processo crítico com grande potencial para automação e que atravessava a organização toda. Este processo integrava diversos sistemas de forma a dar acesso aos estudantes a serviços como e-mail, LAN, contas Unix, compartilhamento de arquivos e outros dados sensíveis. Um primeiro passo para automatizar esse processo foi entender e definir claramente o fluxo do processo, para que este não precisasse ser constantemente alterado, já buscando definir também exceções para o fluxo padrão. O processo que foi definido é, em si, relativamente simples, um requerimento começando no sistema interno da universidade, o MIDAS, e caso o usuário seja elegível à conta que ele requisitou, a requisição é registrada no Footprints, ferramenta para acompanhar pedidos e problemas, e, neste momento, o Bonita já envia a requisição para os aprovadores. O workflow apresenta então 5 subprocessos diferentes que lidam com a aprovação das tarefas, a criação de contas, sendo que apenas as entidades necessárias são notificadas e estes podendo delegar o trabalho para outras pessoas, caso não estejam de férias ou doentes, por exemplo. Após todas as aprovações, o pedido é então enviado para a equipe de criação de contas e teoricamente finalizado. Vendo a descrição do processo, já podemos identificar vantagens do BPMS e até mesmo motivos para escolher o Bonita especificamente, como, por exemplo, a flexibilidade que esses trazem, permitindo integrar os diversos sistemas da universidade, de forma que estes pudessem se comunicar entre si com o Bonita como um intermédio. Além disso, como resultado desta integração, e da centralização do Bonita, a universidade diz que a velocidade com que conseguem tratar as requisições de conta triplicou de 3 dias para um, com aproximadamente 80% dos pedidos sendo processados online, e com esta quantidade em constante crescimento. Além disso, gradualmente, o Bonita está sendo inserido em novos processos, como de reiniciar a senha, de confirmação, de mudança de departamento e notificação já estando implementados e com novos processos planejados para o futuro, demonstrando uma outra vantagem do BPMS, que este pode ser gradativamente inserido em uma organização, lenta e constantemente substituindo processos antigos e se tornando mais eficiente por um baixo custo e com fácil compreensão para os seus usuários.
Por último, então, a gente traz o case da Bristol Myers Squibb, que é uma indústria farmacêutica americana. Então, basicamente, antes o grupo, a empresa, estava sofrendo uma pressão muito grande para fornecer os resultados, né, dos testes laboratoriais. E essa alta demanda, o processo que existia na época, não estava acompanhando toda a crescente demanda que eles estavam tendo. E o principal motivo é que o processo atual na época da indústria era totalmente baseado em papel, o que atrapalhava completamente a logística e também a lidar, né, com todas as novas solicitações e a entrega das solicitações dos resultados. Então a gente trouxe também uma comparação que foi fornecida, então basicamente de como o processo era antes do Bonita e depois. Então antes os químicos, né, os profissionais, eles usavam formulários de papel para desenhar manualmente as estruturas químicas e também solicitar, né, os ensaios analíticos. E os analistas, muitas vezes, eles, justamente por ser tudo em papel e manual, eles não conseguiam, às vezes, nem ler aquela estrutura que foi desenhada, ou então as solicitações que também eram feitas em papel tinham informações incompletas, incorretas, ou até mesmo ausentes. Então, depois de ser aplicado um processo automatizado com o Bonita, eles apresentaram diversos resultados muito expressivos. Então, alguns que a gente trouxe aqui, primeiro foi a economia de tempo de cerca de 11 mil horas por ano do trabalho dos profissionais, dos cientistas. Também houve uma redução de 50% no tempo da entrega de resultados dos testes de análise. E também, por não haver mais a necessidade de várias soluções personalizadas, também houve uma economia nos custos que foi estimada em cerca de 2 milhões de dólares. E, claro, também, consequentemente, se teve uma maior transparência nos processos do laboratório. A gente também trouxe uma imagem, também fornecida no próprio site do Bonita, dessa comparação entre antes e depois. Então, antes, como a gente pode ver, era um processo manual, totalmente voltado a e-mails, e acabavam entrando muitos dados redundantes. O tempo de espera de resultados era muito longo e havia uma dificuldade muito grande em rastrear o status. Também havia uma dificuldade de se entender o processo como um todo. E também ele não era um processo integrado e também as métricas elas eram geradas manualmente. Então, depois do Bonita, a gente tem uma grande diferença. Então, primeiro, que é um processo ali automatizado, baseado em regras, um workflow baseado em regras de negócio. Os dados eles entravam uma vez só, então a gente acaba com a redundância que havia antes. Também houve uma facilitação bem grande em se rastrear os status. E também a gente agora tem uma visibilidade end-to-end, então a gente consegue entender o processo como um todo. E também as métricas elas passam a ser integradas, automáticas e geradas em tempo real. Então a gente agradece pela atenção, esses foram os casos que a gente trouxe. E por último a gente também traz as referências, que basicamente foram os dados fornecidos no próprio site do Bonita Soft. Obrigada.